A paz do Senhor, querido. Você vai assistir agora uma mensagem gravada no nosso Café da Aliança no mês de fevereiro, chamada O DNA do Primogênito. Uma mensagem extremamente forte, que fala a respeito de processos, que fala a respeito de crescimento, de amadurecimento de um homem com Deus na sua caminhada, baseada na história de Jacó, em todo o processo até que ele se torne Israel. Eu apresento para você o DNA do primogênito. Que Deus possa falar profundamente contigo através dessa mensagem. Eu também aproveito para convidá-lo para o nosso próximo encontro agora no mês de agosto, dia 13 de agosto, sempre no segundo sábado do mês. Um grande abraço, te espero lá, que Deus te abençoe. Deus falou muito comigo nesses dias, em relação àquilo que eu vou ministrar para você, em relação a crescimento, em relação a nós ampliarmos a nossa visão, em relação a nós amadurecermos. Então assim, os cafés têm sido muito proféticos, e isso é violento. Por isso que é importante você adquirir, querido, esse material, porque às vezes você convida uma pessoa, a pessoa não vem, mas se a pessoa não vem no café, você leva o café até ela. Você leva o café até a pessoa. Pelo menos a mensagem, né? Porque o calabresa ali, o ovo mexido, não vai ter jeito. Só se você fizer uma marmita, mas... Só se fizer uma marmita, mas pelo menos o alimento espiritual você pode levar. E talvez ela assistindo lá um DVD, 2, 3, ela vai animar, vai falar, eu vou nesse café. Eu quero receber também. Então adquira essas mensagens. E tem sido muito intensas, mensagens violentas. Violentas no espírito. Mensagens proféticas. E hoje eu quero ser mais pastor com você do que profeta. Amém? A palavra fala, querido, lá em Gênesis 25, do nascimento de um homem chamado Jacó. De um homem que ele tinha nome de pecador. A palavra Jacó, né, vem de suplantador, vem de enganador. Vem da palavra aquele que segura no calcanhar, aquele que passa para trás. Essa é a origem do nome Jacó. Por quê? Porque quando ele já nasce, né, ele é tirado do ventre da sua mãe, ele vem agarrado no calcanhar do irmão. Pensa. Vem Esaú, que é o primogênito, e ele vem preso, agarrado no calcanhar. E esse é um homem, irmãos, que seria para nós um ícone. Seria para nós um apontamento profético, seria para nós uma grande lição para os líderes de todo o Brasil e da igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor teve que trabalhar muito na vida dele, até que ele se tornasse quem ele deveria ser. E assim é o Senhor conosco. Deus precisa trabalhar muito na nossa vida, para que a gente se torne aquilo que precisamos ser. Deus precisa tirar muito de nós, para que a gente receba muito dele. Em cada encontro com Deus, nós perdemos algo nosso e recebemos algo dele. Então não se pode colocar vinho novo, uma unção nova em odres velhos. O que tem acontecido com a igreja, o que tem acontecido conosco, é que nós estamos ajuntando. Nós temos uma estrutura antiga, um entendimento antigo, nós temos uma unção antiga e nós agora queremos algo novo, sem despir o velho, sem deletar, sem formatar a máquina, sem formatar o HD, para que a essência seja toda nova. Nós queremos misturar o vinho, misturar a unção, misturar aquilo que temos recebido nesse tempo, nesses dias. E o que acontece, querido? Não funciona. Então, a gente sabe que Jacó, juntamente com a sua mãe, ele tramou algo. Eles tramaram de enganar o pai. Eles tramaram de arrancar de Isaac aquilo que ele não queria dar. Por quê?
porque ele abençoaria o primogênito. O primogênito é o filho mais velho, com a bênção da primogenitura. Mas Jacó, ele tramou com a sua mãe, para que pudesse arrancar do pai a bênção da primogenitura. E quando ele chega lá, você sabe, eu não vou ficar lendo muitos textos, mas em Gênesis, a partir do 25, vai contar isso, que ele chega para o pai, e quando ele chega para o pai para arrancar a bênção da primogenitura, o nome dele era de pecador, Jacó. O caráter dele era de pecador. Ele estava enganando. O cheiro dele era de pecador, porque é o cheiro de Jacó. A voz dele era de pecador. Mas quando ele chega para o pai olha para ele e o pai toca nele. Mas ele está coberto com as vestes do primogênito. E assim sou eu e você, a igreja do Senhor Jesus. Nós somos abençoados com a bênção do primogênito. Nós fomos abençoados com a unção do primogênito. Por quê? Como? Nosso nome é de pecador. Nossas origens são pecadoras. Nosso caráter foi pecador. Nossa voz é pecadora. Nossas ações eram pecadoras. Mas nós estávamos vestidos com o sangue do primogênito. E por causa disso, o Senhor nos liberou a bênção do primogênito. O que Jacó está passando ali é justamente o que a igreja passaria. A palavra do Senhor fala que quando Jacó é trazido por José para o Egito, naquele tempo de fome, naquele tempo de escassez, então o que acontece? Jacó vai lá e é trazido pelo seu filho José, que agora governa no Egito. E quando o pai vem, agora Jacó vem, José está ali, José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Amém? Efraim e Manassés. E agora Jacó vai abençoar os netos, Efraim e Manassés, como se fossem seus filhos. Por isso que José do Egito, ou José no Egito, que era filho de Jacó, ele não entra na divisão das tribos. Ele não é contado, por quê? Porque em lugar dele, ele deu lugar aos seus filhos, Efraim e Manassés. Jacó abençoa Efraim e Manassés, como se fossem seus próprios filhos e não netos. Então, José sai, dando lugar aos seus filhos. Na unção de paternidade, José sai, dá lugar aos seus filhos, e Efraim e Manassés, eles recebem a bênção do patriarca Jacó e entram na contagem das tribos. Mas existe um feito muito interessante na palavra, na Bíblia. Vem cá, pastor Marquinhos e o pastor Lucas. Eu vou chamar eles 2 só para vocês verem que eles vieram pronto para cantar hoje. Eu não podia perder isso, né, irmão? Não podia perder essa. Tá vendo? Até o sapatinho é igual. Carequinha, camisa. Aqui, ó. Manassés e Efraim. Esse é Manassés, o mais velho. Esse é Efraim, o mais novo. Tá? Manassés está aqui, irmãos, na mão direita. Efraim está aqui na mão esquerda. A bênção com que se abençoava o primogênito era a mão direita. O primogênito recebe a bênção da mão direita. O primogênito recebe a porção dobrada da herança. A mão direita abençoa o primogênito, liberando para ele porção dobrada da herança. O pai não abençoava somente o primogênito, o pai abençoava todos os filhos. Mas o pai abençoava o primogênito com a bênção da mão direita. Agora você assume o meu lugar, a minha autoridade, o meu título. Agora você assume a minha responsabilidade, a minha missão. Agora você assume, está entendendo o que é primogenitura? Agora você assume porção dobrada da herança.
e abençoava o filho mais novo com a mão esquerda. Mas quando Jacó, o patriarca, vai abençoar os seus netos, Manassés e Efraim, o que ele faz? Está entendendo isso? Ele troca as mãos. Isso é algo muito lindo, muito profético e muito forte. Ele troca as mãos e coloca a mão direita agora na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E José vai tentar corrigir e falar: não, pai, meu pai Jacó está errado. Esse aqui é o mais velho e esse é o mais novo. O senhor está trocando as bolas. E Jacó fala: eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu quero abençoar o mais novo com a porção dobrada. E vou abençoar o mais velho com a porção menor. Sabe que isso representa, querido, aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Quando Jesus, que é o primogênito, Ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito daqueles que dormem. Ele é o primogênito daquele que vai ressuscitar, porque Ele vai ressuscitar primeiro. Ele é o primogênito entre os muitos irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho, primogênito. Quando Ele está na cruz, Ele inverte as mãos. Na cruz, Ele troca as mãos. E na verdade quem troca não é Ele, é Deus que está abençoando. É o Pai que pega o seu primogênito e sobre o seu primogênito coloca a mão, abençoando de uma forma menor, e pega a bênção do primogênito e coloca sobre a sua igreja, dizendo: a bênção dele, a missão dele, o coração dele, a unção dele está sobre você, igreja do Senhor Jesus. Amém. Está sobre você. Agora, querido, Jacó ele não está entendendo isso. Por quê? Porque Jacó ele queria tirar algo do pai. Ele queria a bênção da primogenitura. A primogenitura era do irmão, mas ele queria para ele. O que eu falei para você? Que o primogênito assumia a missão, a responsabilidade, mas também tinha a herança dobrada. E era isso que Jacó estava perseguindo. Era isso que Jacó num primeiro momento queria, o quê? A herança dobrada. E agora quando ele se envolve nessa trama toda e ele vai ali, tira do seu pai, o seu pai, numa visão profética, abençoa Jacó. Agora Jacó é abençoado. Sabe o que acontece? Ele fala: ufa, consegui. E agora, querido, ele pensava assim: eu vou dormir e vou acordar amanhã como primogênito. Eu vou acordar amanhã mais rico, eu vou acordar amanhã mais poderoso, eu vou acordar amanhã numa situação melhor do que eu dormi. Agora eu vou dormir e vou acordar amanhã como alguém imponente. E o pai fala para ele agora: porque você recebeu a missão do primogênito, você tem que sair. Porque se você ficar aqui, você vai morrer. E aí começa todo o processo na vida de alguém que chamamos Jacó, daquilo que Deus está fazendo comigo e com você. Quando recebemos a porção do primogênito, nós temos que sair. Jesus, porque era o primogênito, ele teve que sair. A Bíblia fala que ele tabernaculou-se. A Bíblia fala que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes ele saiu. A Bíblia fala que quando você recebe a unção, quando você recebe a bênção, você recebe a unção que vem do Senhor. Moisés teve que sair para o Egito. Paulo teve que sair de Jerusalém e ir para o deserto da Arábia. E Jacó agora, que achava que ia ficar tranquilão na sua casa, teve que sair. Seu pai chega e fala: você tem que sair, porque embutido na primogenitura, embutido na unção, na bênção da primogenitura, está o legado de ter que sair, de ter que crescer, de ter que se posicionar, de ter que amadurecer. E você precisa sair. Sabe o que está acontecendo com a gente, querido? Nós
recebemos a unção do primogênito. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Romanos 8, 29, vou repetir. Pois aqueles que de antemão conheceu, está falando de nós, ele também nos predestinou, para que nós pudéssemos ser conforme a imagem do seu Filho. De qual Filho? Jesus, a fim de que ele seja, Jesus, o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Agora na cruz nós vemos que Deus cruza o braço, e a bênção do primogênito, e a missão do primogênito, e a responsabilidade do primogênito passou para você, igreja. Quando Deus cruzou as mãos, nós recebemos a bênção do primogênito. Nós não éramos o primogênito, mas recebemos a sua bênção. Mas junto com a bênção, que a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que elas nos perseguirão e nos alcançarão. Junto com a bênção, que diz que nós seremos cabeça e não seremos cauda, que nós vamos emprestar a muitos, mas não pediremos emprestados. Bendito será no campo, bendito será a sua amassadeira, bendito isso, bendito aquilo. Junto com essa bênção, está embutido outra bênção, a missão do primogênito. E a missão do primogênito é morrer pela sua igreja. Nós não podemos ficar com uma parte e ignorar a outra. Nós temos a missão completa, porque Deus cruzou as mãos e entregou para nós, para os sacerdotes, para a igreja, a missão. E agora ele tem que fugir. E quando ele está fugindo, ele está indo embora, ele para lá em Betel. Gênesis 28, 10 diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. Ao lado dela estava o Senhor, presta atenção no verso 13. Ao lado dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão, Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Vai vendo a promessa. Darei a você e aos seus descendentes a terra que você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O que ele está dizendo? Irmãos, até esse momento, Deus era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaque, mas não era o Deus de Jacó. Até esse momento, Jacó não conhecia o Senhor. Até esse momento, Jacó não conhecia o Senhor. Nós estamos diante de uma igreja no qual os nossos antepassados entenderam um legado. E nós precisamos dar continuidade àquilo que um dia começou. E a Bíblia está dando agora para Jacó todo um cenário onde ele seria abençoado pela sua missão. E quando Jacó acorda, diz: que lugar é esse? Olha o 17, teve medo e disse: temível é este lugar, e não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E sabe o que vai acontecer? Jacó vai fazer um voto com Deus. No verso 20 diz assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, e prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente eu lhe darei o dízimo.
Aleluia, né, irmão? É bênção, mas é pequeno. É bênção, mas é visão limitada. É bênção, mas é a igreja brasileira. O Senhor acabou de falar para ele: eu te darei o leste e o oeste, eu te darei o norte e te darei o sul. Seus filhos herdarão a terra, toda a terra será sua. Eu te abençoo, Jacó, como pai de nações. Eu te abençoo, Jacó, como pai de nações. Teu nome um dia será mudado, Jacó, e tu serás Israel. De ti sairão príncipes. Ele está dizendo, Deus já havia falado para ele: eu estou fazendo uma aliança, não é voto, uma aliança contigo. E eu estou te dizendo que eu te trarei de volta a este lugar, a tua casa, em segurança. Esta é a promessa que Deus tem para nós. Nós somos o Israel de Deus, nós somos as tribos, nós somos a igreja profética, e essa é a herança, irmãos, que está sobre nós. Mas sabe qual que é o voto que nós fazemos? Esse voto de Jacó: Senhor, se tu me der pão, comida, roupa e tranquilidade, então eu te dou o dízimo. É ou não é a oração que nós fazemos? O nosso olhar, querido, é limitado para o nosso umbigo. O que nós queremos é uma casinha, o que nós queremos é um carrinho para andar. O que nós buscamos, oramos, é ter uma roupinha nova para usar no domingo. O que não tem nada de errado nisso, mas é pequeno. Mas é pequeno. O que eu quero é ter mais um fim de semana, pastor, para passar com a minha família na praia. Nem que seja só uma vez no ano, já está bom. O que eu quero é tirar uma semana para ir para a roça com meus filhos e ficar ali e voltar. E nós vamos trabalhando na igreja, semana a semana, até Jesus voltar. É pequeno, irmão. É bom, é gostoso, mas é pequeno. É visão limitada. O Senhor acabou de falar para ele: eu te dou o norte, te dou o sul, te dou o leste, te dou o oeste. Olha para todos os lados, veja onde os seus olhos podem alcançar. Eu te darei. Eu te darei. Diz: olha, Jacó, tu é príncipe, de ti sairão nações. Olha, Jacó. Olha, Jacó, você vai, mas eu te trago de volta. Essa é a minha promessa. Pensa se Deus falasse isso para mim, querido. Pensa se Deus falasse isso para nós, e tem falado através da palavra. Pode ficar tranquilo, porque eu te guiarei em segurança. Nós temos a missão do primogênito. Ei, peraí, Jacó foi lá e usurpou a bênção do irmão, enganou o pai, roubou a bênção. Por quê? Porque ele queria segurança, mais um pouquinho de pão, roupa e tranquilidade. Mas a bênção do primogênito não é para isso, não. A bênção do primogênito te fará sair, conquistar, amadurecer, sofrer, morrer pela igreja. É isso que a bênção do primogênito vai nos trazer. Deus trocou as mãos na cruz, e bendito foi a hora que a unção, a missão de Jesus passou para nós. Existe uma cruz esperando para você. Reis devem sair de ti, nações devem ser alcançadas. Mas a nossa visão não alcança isso. A nossa visão ela se limita. E às vezes Deus está perguntando para você: e a cidade que eu te dei? E você está: não, pastor, minha igrejinha. E a região do triângulo que eu dei para vocês pastorear a cada café? Não, pastor, meu culto do domingo. E os pastores que eu dei para você cuidar no Brasil? Não, pastor, minha agenda, eu tenho um compromisso aqui nesse dia. Irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, pelo sangue do Senhor, acordem. Dá uma chacoalhada no seu irmão aí, porque ele está dormindo hoje. Diz: acorda, irmão. Deixa teu rio fluir, deixa teu...
fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio, deixa o rio fluir nessa noite. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. Consome, Deus! Nos consome, Deus! De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, até queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o rio, deixa o rio, deixa o rio, deixa o rio. Escuta, escuta, escuta. Jacó queria as benesses de um primogênito. Jacó queria as benesses, os benefícios, as bênçãos de um primogênito. Mas ele não queria a missão do primogênito. Ele não queria o DNA do primogênito. Ele não queria a missão do primogênito. Assim somos nós, igreja brasileira. Nós viemos para o Senhor porque queremos as benesses do Evangelho. Queremos as promessas do Evangelho. Queremos o poder do Evangelho que nos beneficia. Mas nós negligenciamos a missão do primogênito, o DNA do primogênito. E a gente vê claramente essa imaturidade de Jacó aqui no seu voto. Quando o Senhor fala: filho, você é o primogênito agora, não era isso que você queria? E eu estou te levando para crescer. Deus pega na sua mão hoje, pastor, está te conduzindo para o crescimento, está te conduzindo para a maturidade, está te conduzindo para o aprendizado. Porque o Senhor falou: olha, eu te dou o norte, dou o sul, te dou o leste, dou o oeste, dou as nações. Eu te dei sua cidade, eu te dei Uberlândia, eu te dei Araguari, eu te dei o Triângulo Mineiro. Mas você está preocupado com o seu cultinho de domingo. Você não pode estar em comunhão porque você está preocupado com a reunião dos obreiros que vai ter. Irmão, põe filho para fazer. Descentraliza. Deixa a igreja crescer, deixa os filhos caminharem. Dá função, dá papel para os outros fazer. Larga o governo, larga o domínio. Parece um caranguejo grudado. Nós precisamos aprender com isso. Ele queria as benesses, mas não queria o DNA do primogênito. Sabe o que está acontecendo aqui? Olha só. Jacó agora tem uma experiência em Betel, no travesseiro de pedra, sozinho. Ele coloca a sua cabeça e quando ele olha, os céus estão abertos. Ele fala: certamente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Até aqui Deus foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac, mas não era o Deus de Jacó. E quando eu e você começamos a pensar que então agora Deus passaria a ser o Deus de Jacó, ainda não.
Como, pastor? Jacó tem uma experiência, mas ele não tem uma revelação. Muitos de nós estamos tendo experiências com Deus, mas experiências que não estão nos trazendo revelação. Uma experiência tão forte, tão tremenda, tão sobrenatural a que Jacó teve. Ele viu os céus, ele viu o anjo, ele viu a escada. Eu venho de culto em culto, de seminário em seminário, de congresso em congresso, de conferência em conferência, indo para lá, para cá, no norte e a sul, onde eu tenho experiências tremendas. Experiência não é revelação, porque a revelação muda o meu destino. A revelação muda a minha visão, a revelação muda as minhas ações, a revelação muda o meu comportamento, a revelação me leva a renunciar, a revelação me leva a abrir mão de toda teoria que eu tenho, a revelação me leva a abrir mão de todo o arcabouço que eu criei em volta daquilo que eu teimo em acreditar, e que às vezes não é como Deus quer que eu acredite. Mas eu já sei, Senhor, e talvez Deus está dizendo: você sabe, mas não sabe como eu quero que você saiba. Você sabe do jeito que você quer saber, do jeito que você quer entender, mas esse não é o jeito que eu quero que você entenda. Então Deus começa a levá-lo, porque ele tinha uma experiência, mas não tinha uma revelação. Então ele continua caminhando. Ele vai para o seu caminho, para o que chamamos de escola do Espírito, para o lugar de treinamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Jacó fez um voto com Deus e Deus aceitou o seu voto. Como, pastor? Deus caminha com você na limitação que você tem. Deus, ele vai induzir você a crescer, mas enquanto isso ele não te deixa. Deus caminha com você, anote isso, nunca mais esqueça. Deus caminha com você na limitação que você tem. Só que a manifestação dele na sua vida é proporcional à revelação que você tem. Ele só pode se manifestar e se revelar na sua vida até o nível de revelação que você tem. E por não termos, não atingirmos, não chegarmos ao nível esperado, nós estamos limitando o nosso relacionamento e a nossa intimidade e a nossa missão como igreja. O Senhor vai levando ele. Não vou ler Gênesis 29, depois você anota. Ele chega lá na casa de Labão e ele vai ter uma experiência tremenda. Sabe o que vai acontecer com ele, querido? Ele vai ser enganado. Sabe o que ele vai aprender? Que toda a semeadura é opcional, mas toda colheita é obrigatória. Sabe o que ele vai aprender? Que ele pode escolher o que semeia, mas obrigatoriamente terá que colher o que semeou. Você pode escolher plantar café ou plantar banana, mas depois que plantou, necessariamente você vai ter que colher segundo a sua espécie. Ele enganou lá atrás. Ele enganou e fugiu enganado, e o Senhor está mostrando para ele agora que todo aquele que é enganado, todo aquele que enganou também vai ser enganado. Que todo aquele que é bom para enganar vai encontrar alguém na vida ainda melhor. Sabe o que ele vai encontrar? Um homem chamado Labão, no qual ele vai estar na sua casa. Presta atenção nisso. Um homem que o enganou, que o traiu, que mudou o seu salário 10 vezes. Eu quero dizer para você, tudo estava debaixo da direção de Deus. Que demônio, né, pastor? Que capeta, vamos orar para repreender isso. Essa libertação, para tirar esse espírito de opressão financeira na minha vida. Tudo estava debaixo da mão de Deus. Falou: Jacó, trapaceiro, vou te apresentar Labão.
Jacó enganador, vou te mostrar um que é melhor que você. Você é bom de passar a perna nos outros, conheça um que é PhD, Labão. Você achava que era esperto, agora eu vou te mostrar alguém que é melhor. E começou a enganar ele, começou a trair ele. Eu vou te dizer, a traição nos amadurece. Eu vou dizer para você, aqueles que nos enganaram, que nos traíram, isso nos amadurece. Isso nos faz crescer. Entender que nós temos que colher aquilo que plantamos, isso nos amadurece. Entender que eu já comecei a agir de forma correta, já comecei a decidir agora de forma correta, e estou plantando sementes boas agora, para que num futuro eu possa colher frutos bons. Mas enquanto eu estou colhendo, estou plantando frutos bons, sementes boas, eu estou colhendo frutos maus ainda, de uma antiga semeadura. Isso nos amadurece. Entender que eu não aceito Jesus hoje, agora, e minha vida passou a ser mamão com açúcar, água de coco e praia. Entender que ainda com Jesus eu estou colhendo frutos de uma semeadura ruim no passado. Isso nos amadurece. Ele continua andando, sabe o que aconteceu? Gênesis 29 fala isso. Ele casou, irmão. Ele casou. Desculpa você, querido, que ainda não é casado, mas o casamento é uma das maiores escolas da vida. O casamento é uma das maiores escolas da vida. Ele casou. Agora Jacó está casado. E como ele foi enganado, ele tem 2 mulheres, que é mais bênção ainda. Calma, irmão, não me julgue, mas bênção para o treinamento. Para Deus acelerar a maturidade naquilo que Ele precisava. Antes que você, mulher, não me entenda mal, deixa eu falar uma coisa para você. O casamento, querido, nos leva a gente pensar em alguém, além de pensar em nós mesmos. Pela primeira vez na nossa vida, a gente está se preocupando com outra pessoa. Pela primeira vez na nossa vida, a gente está pensando mais em alguém do que na gente mesmo. Desculpe você que ainda não é casado, irmãos. Você não tem um treinamento completo. Então procure uma esposa, por favor, em nome de Jesus. Você não tem um treinamento completo. Aqui nesse momento, um líder chamado Jacó, ele começa agora a pensar em alguém, não somente nele. Lembra daquele egoísta lá do começo, que queria as benesses do primogênito, que queria uma porção dobrada? Qual que é o voto dele? Se o Senhor me der roupa, uma roupa boa, se o Senhor me der comida, me der segurança, eu te dou o dízimo e está tudo certo. O solteiro, querido, pensa só em si, nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas metas. Mas quando eu me caso, eu começo a pensar em alguém. Eu começo a compartilhar os meus sonhos. Eu posso compartilhar o sonho que eu tenho com alguém e deixar com que o sonho que aquela pessoa tem entre no meu sonho. E agora eu não penso mais por um, eu penso por 2. E agora eu não trabalho só por um, eu trabalho por 2. Sabe o que isso tem a ver com a igreja? E com a igreja, o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que primeiro, querido, ele não queria, mas ele recebeu Lia ou Leia. Por quê? Porque ele amava Raquel. Mas como ele trabalhou por Raquel 7 anos, olha aí. Amar, querido, nos faz trabalhar por quem a gente ama. Olha a igreja aí. Amar nos faz gastar tempo com quem a gente ama. E Jesus amou pessoas. E Ele falou: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, vai orar, vai interceder, vai visitar, vai buscar o perdido. Quem ama, apacenta as minhas ovelhas. Quem ama, trabalha por quem ama. Quem ama só não falou: ó pastor, te amo, ó esposa, te amo, te amo, te amo, irmão. Serviço, renúncia, atitude, mudança, isso é o amor.
Isso é o amor. Ele trabalhou 7 anos pela Raquel. E quando ele ia desposar Raquel, ele recebeu Lia, ou Leia. Lia a gente não quer, irmão. A gente queria era Raquel, mas sabe por que Deus nos dá Lia? Porque no original o nome Lia significa cansada. O Senhor, mesmo sem nós querermos, está nos entregando os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados. O nome Lia significa cansada. Original hebraico, cansada. Não, Labão, não é essa que eu quero. Toma a cansada, cuida dela, alimenta ela, sara ela. Você é Jacó, irmão, eu sou Jacó. Nós somos líderes em treinamento, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E Deus está entregando em nossas mãos os cansados dessa terra. Deus nos está entregando os cansados. Ah, pastor, mas eu queria era mais um tempinho de férias. Eu queria era mais um tempinho com a família. Eu queria mais um tempinho com outra coisa. Não, cuida dos cansados. Cuida dos cansados. E Jacó, irmão, por um treinamento de Deus, ele foi obrigado a cuidar dos cansados. Fica com Lia, porque se você não ficar com ela, você não fica com Raquel. E ele falou, tá bom. E ele deu comida. Sabe aquilo que ele pedia lá? Comida, roupa bonita, segurança. Aquilo que ele queria que Deus desse para ele, foi ele que teve que dar para outro. Porque o casamento faz isso com você. Faz você trabalhar por alguém. Faz você se esforçar por alguém. Faz você não dormir por alguém. Faz você pensar por alguém. Faz você tirar os olhos de si mesmo e olhar para outro. E é isso que Deus está fazendo com a igreja brasileira. Tirando os olhos de si mesmo, da sua denominação, do seu cultinho, da sua programação. E olhando para o Brasil. E olhando para as nações. E olhando para as famílias da terra. Essa é a nossa missão. Aí ele trabalhou mais 7 anos. Isso é casamento. Hein, Marquinhos? 14 anos. Ele trabalhou 14 anos, Gabriel, pela Raquel. Sabe o que significa Raquel? Ovelha. É profético, não é, irmão? Eu amo esse Jesus. Sabe o que significa o nome Raquel? Ovelha. Sabe o que Deus está falando? Cansados e ovelhas. Ou melhor, ovelhas cansadas. Pastores, estamos aqui para trabalhar 14 anos, de sol a sol, dia e noite, frio e calor, para que possamos alimentar, sustentar, curar e restaurar ovelhas cansadas. Ovelhas cansadas, esse é o nosso papel. Sabe o que vai acontecer? Ele caminha. E agora, quando ele está caminhando, ele vai ter filhos. Ah, meu Deus do céu. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra Deixa ele te pegar por dentro nessa noite. Nessa manhã, deixa ele tocar você. Pra fora, até me consumir. De dentro pra
Deixa eu falar uma coisa para você. Senta aí vocês, fica por aí que o negócio está estranho. Ele teve filhos. Não há nada, querido, mais importante na vida de um homem do que os filhos. Depois de Jesus e do seu Espírito. Me desculpe você que ainda não tem filhos, querido. De duas uma, se você pode ainda, nós vamos orar juntos e Deus vai te dar filhos. Ainda biológicos. E se você não pode ter biológicos, Deus vai te dar filhos espirituais. Querido, um sorriso de um filho, o sorriso de uma criança, te poupa de psicólogos, te poupa de comprimidos, te poupa de depressão. O sorriso, o abraço de um filho quando você chega em casa. A ligação de uma esposa dizendo: vem para casa, seu filho está com saudade de você. E quando chega lá, ele olha para você e levanta os braços, você se ajoelha para ficar do tamanho dele. O sorriso de um filho, irmãos, te tira da depressão, te tira da angústia, te tira da solidão. Impede que você vá a psiquiatras, a psicólogos. Se você tem um filho e consegue ver a afeição e o sorriso dele, então ele está tratando você, ele está curando você. Jacó teve filhos. O gemido de uma criança, de um filho, te tira da cama a qualquer hora da noite, num segundo. Quando você não tinha filhos, você não levanta da cama por nada. Eu era assim, irmão. Um gemido de dor de um filho, só um gemido no quarto dele te faz pular da cama num segundo. Para você entender, para você ver, para você ajudá-lo. Filhos te fazem crescer e filhos te ensinam a perdoar. Quero dizer para você, todos aqueles que não têm filhos, nem que sejam filhos espirituais, não tem a porção completa de perdão. Porque se você, querido, se entristece com um filho, se ele te magoa e você diz: eu nunca perdoaria uma pessoa por isso que você fez, mas se ele olha para você, estende o braço e pede perdão, não tem como, irmão. Não tem como. Nós nos tornamos mais mansos, nos tornamos mais humildes, nos tornamos mais humanos por causa dos filhos. Lembra desse Manassés e Efraim que eu falei para vocês? Os filhos de José. Lembra que eu falei para vocês? Os filhos de José. Manassés e Efraim. Eu não vou ler não, irmão. Vamos ganhar tempo. Está lá na Bíblia. Você procura lá que você vai achar. Lá no final em Gênesis 49. Manassés, aquele filho mais velho. Quando ele nasceu e José olhou para ele, José disse assim: olhando para você, eu esqueço de tudo aquilo que eu passei. O nome Manassés significa esquecimento. Olhando para você, para o seu sorriso, ao pegar nas suas mãos e ver os seus olhos, eu esqueço de tudo que eu passei de ruim aqui nesse lugar. Porque esse lugar me deu você. Esse lugar me deu você. As minhas lutas me deram você. A minha escravidão me deu você. Os meus tempos naquela masmorra, os meus dias na casa de Potifar, eles foram essenciais para que você viesse. E olhando para você, eu posso esquecer tudo que ficou para trás. É por isso que eu e você precisamos ter filhos.
filhos biológicos e filhos espirituais, para a gente ver, quando eles começarem a pregar, a ministrar o Evangelho, a adorar em todo o Brasil, a gente possa ver, poxa, tudo aquilo que eu passei com esse menino valeu a pena. Tudo aquilo que eu investi nesse menino valeu a pena. Tanto tempo insistindo, tanto tempo perdoando, tanto tempo buscando, tanto tempo alcançando, valeu a pena. Olha o que ele se tornou. Ele falou: Manassés, quando eu olho para o seu sorriso, eu esqueço tudo que eu passei. Por que eu posso esquecer? Só esquece quem perdoa. Filhos nos ensinam a perdoar. E quando ele olha para Efraim, ele fala: Efraim, quando eu olho para a tua alegria, quando eu vejo você correndo por essa casa, eu lembro que o Senhor me fez crescer. O nome Efraim significa duplamente abençoado. Ele olhou para o filho dele, Efraim, e falou: cara, minha criança, meu menino, quando eu olho para você, eu entendo que eu sou duplamente abençoado pelos céus. Que tudo que eu passei, que todo o processo, que toda angústia, que toda perseguição, isso era o projeto de Deus para que eu fosse duplamente abençoado. Sabe, irmãos, quando nós estamos nas valetas da vida, quando nós estamos no cárceres da vida, onde nossos próprios irmãos nos lançaram, onde a própria igreja muitas vezes nos abandonou lá, nos venderam. Quando nós estamos servindo a Faraó, quando nós estamos num trabalho, nós pensamos: Deus esqueceu de mim, Deus não tem nada comigo, Deus não me escolheu, a minha missão não existe. Mas quem sabe você não é duplamente abençoado? Quem sabe você não precisava de tudo isso, passar por tudo isso, porque tudo isso é treinamento. Espere que chegará o tempo que você será honrado, que você será abençoado, que você olhará para Efraim e para Manassés, e você vai dizer: o Senhor me abençoou duplamente, e eu perdoo os meus inimigos. Para Maiara balas que mandarás, obeyande que alamanás. Está entendendo isso? Filhos, essa era a escola de Jacó. Sabe o que ele teve que fazer? Quarto passo, ou quinto, sei lá, é por aí. Depois de ter filhos, ele teve que voltar para casa. E está lá também em Gênesis 29, 30, é por aí, irmão. Ele teve que voltar para casa. Sabe por quê, irmãos? Porque ele precisava restaurar relacionamentos. Ele precisava beijar o irmão que ele traiu e dizer: me desculpa, eu te amo. Ele precisava beijar o irmão que ele saiu fugido de lá, com a bênção dele, e dizer: desculpa, eu te amo. Mas para isso, você pensa que é fácil? Pastor, é tão difícil perdoar. Pastor, é tão difícil perdoar os pastores que um dia eu quebrei uma aliança. Pastores que um dia, em lugares onde eu fui um pastor auxiliar, onde um dia eu fui um obreiro, eu fui um diácono, fui um líder de célula, eu desonrei aquela casa. É tão difícil, pastor. Sabe, perdoar, liberar, pedir também para que eles me perdoem. É tão difícil, sabe, gerar relacionamentos. É tão difícil. Sabe por quê, querido? Porque isso não só vai envolver uma decisão. Para que você faça o caminho de volta, você vai ter que passar pelo Val de Jaboque. E nesse lugar você vai passar uma noite inteira lutando com Deus e vai ter que prevalecer. Está entendendo? Não se trata só de uma decisão. Ele decidiu: preciso voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que abraçar e beijar o meu irmão, eu tenho que pedir perdão para ele. Mas para isso ele precisava passar pelo Val de Jaboque. E ele foi, e passou toda uma noite lutando com Deus. E diz a palavra que ele prevaleceu.
Deixa eu te dizer uma coisa: líderes, sacerdotes maduros serão homens que passarão uma noite lutando com Deus para restaurar relacionamentos. Passarão uma noite lutando com Deus para restaurar relacionamentos. Sabe o que vai acontecer dessa luta? Duas coisas na luta, para que ele pudesse restaurar o relacionamento. Primeira dela, o Senhor tocaria na sua coxa, na juntura da sua coxa, e ele começaria a manquejar. Todo homem que passa uma noite lutando com Deus tem o seu caminhar mudado. Todo homem que passa uma noite de intercessão, de busca de intimidade com os céus, tem o seu caminhar mudado. A igreja que passou em Jaboque é uma igreja que anda mancando. E agora ela não é uma igreja tão formosa, porque afinal de contas, ela manqueja quando anda. Parece que é uma igreja que tem uma deficiência. Ela não tem uma bela estrutura para se mostrar, mas a essência é verdadeira, a essência é genuína. Ela está indo de encontro à restauração de relacionamentos. Sabe para que Deus tocou na juntura de Jacó? Para cadenciar a sua caminhada. Agora ele não poderia correr mais rápido porque ele mancava, não poderia caminhar menos rápido. Ele tinha que caminhar, mas na sua manqueira o Senhor cadenciou o seu propósito, ditou a sua marcha, a velocidade do seu serviço. Não corra demais, Jacó, você já correu muito nessa vida e só fez bobagem. Agora no meu tempo, na minha cadência, na minha marcha. Já viu lá no exército quando bate aquele bumbo, bum, 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 e você tem um pé certo, né, irmão? Pé esquerdo. É esquerdo ou direito? Nem lembro mais. Direito. O pé direito é no bumbo. Se o pé direito, irmão, está fora do bumbo, você está descadenciado, desalinhado com a tropa. Se seu pé direito não estiver no bumbo, você está desalinhado com o céu. E aí, irmãos? E sabe qual foi outra coisa que aconteceu em Jaboque? O Senhor mudou o seu nome. O Senhor liberou a sua identidade. Não te chamarás mais Jacó, tu és Israel. Uau! Agora, nesse momento, aquele que tinha uma experiência começa também a ter uma revelação, porque algo está transformando o seu espírito. Aquele agora que tinha só experiências com Deus começa a ter uma revelação. Ele começa a entender, se posicionar, renunciar. O zelo pela casa do Senhor começa a o consumir. Ele está fazendo o caminho de volta, ele está voltando tudo, pagando um preço. Aquele que era egoísta, aquele que era individualista, aquele que era interesseiro, está pagando todo um preço para restaurar relacionamentos. Porque a escola do Espírito o ensinou. Meu Deus. Eu quero mostrar algo aqui para você rapidinho para a gente terminar. Você me dá mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? Aí 5, 10, 20, 30, 40, 50. Eu preciso dizer uma coisa para você aqui, querido. Agora que eu vou começar, irmão. Só estava dando uma introdução. Estou brincando, não se assuste, calma. Irmão, escuta uma coisa aqui, me dá só um tempo, presta atenção. Foque. Redobre a sua atenção.
Gênesis 34, depois você olha essa história lá, Gênesis 34. Eles saíram desse lugar. Eles saíram lá da casa de Labão. Jacó passou pelo val de Jaboque, trouxe toda a sua família junto. Ele está fazendo o caminho de volta. Ele está voltando para sua casa. E ele chega num lugar chamado Siquém. Siquém. Ele chega num lugar chamado Siquém porque um dos príncipes daquele lugar era Siquém. E quando ele está ali, você sabe que Jacó teve aqueles filhos, aquela filharada toda, mas ele teve uma filha chamada Diná. E diz a palavra então em Gênesis 34 que Diná está ali, e eles estão habitando em Siquém. Redobre a atenção de vocês aí. Escuta o que eu vou falar para você, querido. Eles chegaram na terra de Siquém. E nas suas indas e vindas, um homem chamado Siquém pegou Diná e a estuprou e a violentou. Forçou Diná a se deitar com ele. Estuprou Diná. E depois de estuprar Diná, o que ele começou a dizer? Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. E eu quero me casar com ela. Ele estuprou. Ele usurpou. Ele violentou. E depois ele disse: eu amo essa mulher. Jacó, irmãos, ficou possesso de raiva. Seus filhos, mais do que ele, principalmente Simeão e Levi. Simeão e Levi, então, eles criam um estratagema. Eles vão lá e fazem uma aliança mentirosa. Eles vão lá, fazem uma aliança com o exército de Siquém, com os homens de Siquém, com os habitantes de Siquém, e dizem: vocês violentaram a minha irmã. Siquém violentou minha irmã e ele vai ter que se casar com ela agora. E os habitantes de Siquém disseram: sim, ele ama Diná e ele vai casar com ela sim. Mas eles disseram: então todos esses homens daqui têm que circuncidar, para que tenham aliança com o nosso Deus. E eles toparam isso. Então todos os homens, todo o exército de Siquém circuncidou. Removeu a pele do prepúcio, na faca de pedra, irmão. E na noite em que isso aconteceu, todos aqueles homens queimando de dor, queimando de febre, porque diz que nos 3 primeiros dias era terrível. Por isso que o Senhor mandava que aqueles que eram circuncidados permanecessem no arraial até que sarassem, porque se eles saíssem no tempo da dor, eles morriam. E isso também é profético. Todo filho circuncidado por um pai, quando um pai espiritual vem e remove a carne do prepúcio, quando um filho, um pai espiritual vem e circuncida você, ou seja, incisa a sua carne, você precisa permanecer no seu lugar até que você sare. Porque se você sair daquele lugar chorando, gritando, berrando e fazendo besteiras, você vai morrer espiritualmente. Porque depois do 3º dia havia cura, e depois da cura tinha redenção, irmãos. Mas agora todos aqueles habitantes de Siquém, os homens, estão lá gritando de dor. Não tinha anti-inflamatório, não tinha antibiótico, não tinha analgésico, não tinha esterilização, não tinha bisturi. E quando eles estão ali no auge da dor, então 2 tribos, a tribo de Levi e a tribo de Simeão, 2 tribos atacam. E quando chega num determinado lugar, nem as tribos mais vão, 2 homens só, os 2 avançam de um determinado lugar para frente. E 2 homens conseguem matar todo o exército de Siquém, porque eles estavam fracos, machucados, cansados. E sabe o que acontece com isso? Depois disso, todas as nações em redor, elas começam a tomar raiva, ódio de Jacó e dos seus filhos. Por quê? Porque eles mentiram no estratagema. Eles mentiram no seu acordo, na sua aliança. Então agora eles estão num péssimo lugar. A igreja está num péssimo lugar, irmãos, isso é muito forte. Olha para mim, a igreja está num péssimo lugar. Naquela mesma pegada, de dentro para fora, vai liberando aí. A igreja está num péssimo lugar.
a igreja está num péssimo lugar. Todos os povos daquele tempo começaram a olhar para eles e queriam vir contra eles. A igreja passou a ser vista, irmãos, como um objeto de escândalos, como um povo que não tem firmeza no que fala. Então o Senhor chega para Jacó e fala: Jacó, tira os teus filhos daí. Como, Deus? Se a gente atravessar essas planícies, se a gente atravessar esses locais, nós vamos morrer. Não, Jacó. Prepare-se para ministrar para os seus filhos. Olha para mim. Prepare-se para ministrar para os seus filhos o que você nunca ministrou. E prepare-se para levá-los a um lugar em que você nunca os levou. E Jacó fala do que o Senhor está dizendo. Você amou os seus filhos. Lembra de Eli? Você amou os seus filhos e começou a amá-los mais do que a mim. Seus filhos cresceram na cosmovisão de Labão. Lembra do que falamos no café passado? Sobre as filhas de Ló, contaminadas com a cosmovisão de Sodoma. Seus filhos, que são a igreja, nasceram e cresceram numa cosmovisão de Labão. Eles são corruptos. Jacó, seus filhos, Deus falando, são corruptos. Olhem suas bagagens, todos eles trouxeram ídolos domésticos, terafins, eles são idólatras. Eles cresceram na cosmovisão da mãe Raquel, que roubou os ídolos do pai quando saiu de Harã. Eles vieram na cosmovisão da mãe, eles vieram na cosmovisão do avô Labão, interesseiro, que só luta pelo lucro, que não sabe perder, o negócio é só ganhar, é só vencer, é só lucrar, é mais um pouco, é mais um pouco, é mais um pouco. Eles cresceram nessa cosmovisão, seus filhos. Jacó, você se acostumou com isso, porque também estava naquele ambiente. Agora, Jacó, comece a ministrar para os seus filhos o que você nunca ministrou. Peça a eles, igreja de Jesus, tribo de Israel, abram mão dos seus ídolos. Abram mão dos seus ídolos. Tirem de vossas mãos, de vossas bagagens e de vossas casas aquilo que é mais importante do que eu, aquilo que vos dá segurança. Terafins eram ídolos domésticos, e dizia a história que quem tinha o terafim daquela família estava protegido por uma entidade. Nós temos os filhos de Jacó, a igreja de Jesus, a igreja profética, se apoiando em ídolos, se apoiando em campanhas, se apoiando em coisas, em amuletos, em patuás. E Jacó chega e fala: abra mão dos seus ídolos. Dê para mim as argolas que estão nas suas orelhas. Dê para mim as alianças que vocês fizeram com os terafins. Abram suas bagagens, suas malas, seus armários. Tragam para mim os ídolos. Raquel, Lia, todos os filhos, tragam para mim. Em segundo lugar, filhos, purifiquem-se, entrem em santidade e adoração. Em terceiro lugar, troquem as suas vestes, porque amanhã nós sairemos e iremos para Betel, a casa de Deus. Igreja do Senhor Jesus, abra mão dos seus ídolos. Abra mão dos seus ídolos. Abra mão daquilo que lhe dá segurança. Abra mão dos seus ídolos. Igreja do Senhor Jesus, purifique-se. Purifique-se e troque as suas vestes. Jacó está fazendo a pregação para a sua casa, ministrando para a sua casa, para os seus filhos, aquilo que ele nunca havia ministrado antes.
Deus fala para ele: Jacó, você se adaptou com a cosmovisão de Labão. Você, por esse tempo todo, você me adorou, você guardou seu coração, mas a sua família, ela não me conhece. Olha que responsabilidade que está nas mãos de vocês, pastores e líderes de uma geração. Seus filhos não me conhecem. Agora, retire deles, doa o que doer. Retire deles, doa o que doer. Os ídolos. Tire os brincos. Gênesis 35, depois você lê isso. Tire os brincos das suas orelhas. Tirem as suas alianças. Tragam para mim. Troque suas vestes. Você vai pregar o que você nunca pregou. O pastor que está aqui, você vai começar a pregar o que você nunca pregou. Líder que está aqui, você vai começar a ministrar o que você nunca ministrou. E vai começar a conduzir os seus filhos para um lugar que eles nunca estiveram. Arrumem suas coisas, nós estamos indo para Betel, para um lugar de revelação. Sabe que Deus está falando para Jacó, está dizendo: sabe aquele lugar de onde você veio? Sabe aquele lugar que eu te falei que te daria o norte e o sul? Naquele lugar, Jacó, que você me pediu pão, naquele lugar que você me pediu comida, naquele lugar que você me pediu tranquilidade. Está aí a tranquilidade que eu te dei. Você entende? Jacó tinha riqueza, ele adquiriu riqueza nesses dias, mas ele agora, mais maduro e consciente de uma revelação, ele entende que só a riqueza não funciona, que só o recurso não é tudo. Ele tinha servos e servas, bois, ouro, família, mas ele vê que aquilo não é nada diante de todo o propósito que Deus está estabelecendo. E o Senhor fala: lembra daquele lugar? Você vai levar os seus filhos para lá. E lembra do que eu falei a respeito dos teus filhos lá? Eu falei que de ti sairiam príncipes e nações. Está aí, Jacó, os seus príncipes. Está aí as suas nações. Está aí a igreja diante de você, Jacó. Leve eles agora ao lugar aonde eu me manifesto, para que eles ouçam de mim o que eu tenho a respeito deles. Ramangadi astiri manás. Nós vamos orar intensamente, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso começou com uma violenta, com Diná sendo violentada. Diná significa justiça. O nome Diná, meu Jesus. O nome Diná significa justiça. E aí, pastor? Os líderes do Brasil, os líderes dessa nação, eles violentaram a justiça. Os líderes dessa nação, nós, querido, violentamos, defraudamos a justiça, profanamos a justiça de Deus. E depois dizemos que a amamos. Está entendendo? Diná, justiça. Os líderes dessa nação, os sacerdotes dessa nação, profanaram a justiça, defraudaram a justiça, perverteram a justiça para aquilo que era interessante para si mesmo, para os seus impérios, para as suas denominações, para os seus impérios particulares. Perverteram a justiça, mas estão proclamando nos seus púlpitos que a amam. Aí sabe o que aconteceu? Uma outra parte da igreja que guardou a justiça, indicada aqui por Simeão e por Levi, disseram: vamos destruí-los, vamos acabar com eles. E foram lá e atacaram esse outro contingente. E com isso a igreja virou um campo de batalha. E com isso a igreja não luta mais contra o diabo, luta contra denominações, umas contra as outras. E com isso a igreja nos Facebooks, nas redes sociais, não criticam o inferno, não criticam Satanás, não criticam aquilo que vem contra a igreja, critica a igreja que critica a igreja, igreja que aponta a igreja, igreja que ri, que escarnece de igreja.
E isso fez com que todos os povos ao nosso redor olhassem para nós e dissessem: esse povo é louco. Esse povo não tem crédito naquilo que eles falam. Uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, nesse contexto, Deus vem e fala com Jacó. Deus vem e fala com uma liderança madura, dizendo: tirem os meus filhos desse lugar. Deus vem e diz assim: olha, não é a justiça própria, não é a justiça própria que vai redimir o pecado. É intercessão, clamor e oração. O Senhor vem e diz assim, olha, para Jacó: Jacó, aquilo que os teus filhos estão fazendo está errado. O que Levi e Simeão fizeram está errado. Não é com ódio que se conserta algo que se deturpou. O Senhor vem para Jacó e fala: Jacó, não entre na cosmovisão de Levi e Simeão. Não entre num lugar de justiça com as próprias mãos. Não entre num lugar de morte. Nossa luta não é contra carne e sangue. O que eu faço então, Senhor? Tire os teus filhos desse lugar de justiça própria e leve eles para um lugar de glória. Leve eles a um lugar onde a minha glória se manifesta, onde eles vão chorar, interceder, e pela sua intercessão vão sarar o Brasil. E Gênesis 35 diz então que Jacó começa a pregar o que nunca pregou. E Jacó começa a levar os seus filhos para onde nunca tinha levado. Mas quando eles estão saindo, Jacó pensa: todos esses povos ao nosso redor nos odeiam. E essa igreja é bem diferente daquela igreja de Atos dos Apóstolos, que iam acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. De uma igreja que expressava o amor, a misericórdia, que cuidava do órfão, da viúva e do necessitado, que manifestava a glória de Deus. É uma igreja que foi odiada por todos que estavam ao seu redor. E quando eles estão saindo, eles disseram: se nós atravessarmos as planícies, nós morreremos. E diz a palavra em Gênesis 35, que o Senhor visitou com terror todas as nações ao em volta, para que não tocassem em Israel. E o Senhor suscitou terror, respeito em todas as nações ao redor, de forma que temeram a Israel e aos filhos de Jacó. Deus vai restituir a autoridade da igreja. Deus vai restituir a autoridade da igreja, vai restituir a honra da igreja, vai restituir o lugar dela nessa nação, quando ela começar a caminhar para Betel. Quando ela começar a sair de um lugar de justiça própria, da terra de Siquém, e caminhar para um lugar de revelação. Chegando ali, Gênesis 35 diz que eles levantaram um pilar como coluna. Eles começaram a sacrificar naquele lugar e o Senhor veio para eles. Os filhos de Jacó, querido, nunca tinham visto Deus agir face a face. Os filhos de Jacó nunca tinham tido uma impressão do Deus de Israel. E Deus começa a falar então para Jacó e para os seus filhos, e começa a dizer: eu falei a respeito de vocês aqui antes que vocês existissem. Eu liberei para vocês a minha promessa antes que vocês existissem, príncipes de Israel. E eu liberei para este pai, Jacó, aqui neste lugar, quando ele passou, que ele seria pai de nações, que príncipes sairiam deles. São vocês. Assumam suas responsabilidades, posicionem-se no reino. E agora, nesse lugar de revelação, eles começaram a ter uma essência, um entendimento de quem eram. Sabe como acaba toda essa história? Desse homem chamado Jacó, lá em Gênesis
49, se não me engano, ele já velho, se assenta e chama seus filhos para perto e diz assim: filhos, está na hora de eu liberar o destino de vocês. Está na hora de eu apontar para cada um de vocês aquilo que Deus está me falando agora. Está na hora de nós firmarmos a identidade e liberar o destino de vocês. E diz que todos os filhos vêm para perto de um pai já bem velho, com suas clãs, os seus cabelos grisalhos, com seus olhos já cansados, sua face envelhecida, olha para cada um deles e fala: Judá, tu serás rei. Judá, tu vai ser como um leão. E começa a falar de Zebulon, de Naftali, irmãos, e até para Issacar, que ele fala que vai ser um jumento. O meu entendimento, digo meu, ele não amaldiçoou Issacar. Ele falou: tu serás um jumento, mas será um jumento forte. Tu serás um jumento, mas andará no meio de ovelhas. Tu se dará o serviço. Sabe o que isso fala, irmãos? Do ministério profético. Porque para Issacar, meu Deus, para Issacar Deus deu o monte Tabor. Tu serás um jumento montês. Sua unção que está sobre a tua vida pode subir aquele monte, o monte da transfiguração, onde Jesus aparece com Moisés e Elias e diz: é a graça que prevalece. Tu será alguém que se dá ao serviço, mas seu serviço é de excelência. Tu terá a revelação dos tempos, aquilo que ninguém pode ter. Issacar, na tua pessoa de um jumento, Jesus entrará em Jerusalém e será saudado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. E ele começou a dar para cada um o seu destino. Ele começou a mostrar para cada um aquilo que eles seriam. Sabe por quê, irmãos? Porque está na minha mão e na sua mão, líderes dessa nação, pastores do Brasil, ativar uma geração. Num primeiro momento amá-los, num primeiro momento restaurá-los. Uma geração que vem de uma cosmovisão de Labão, uma geração que nasceu em lugares onde o lucro é o que prevalece. Mas o Senhor está levantando líderes com corações paternos para arrancá-los desse lugar. Por isso, vocês não podem vir aqui um sábado por mês somente ouvir. Vocês precisam mudar o seu discurso. Vocês precisam mudar a sua pregação. Pregarem o que nunca pregaram e levarem uma geração a entrar onde nunca entraram. Porque Deus vai levantar a igreja no Brasil novamente. Deus vai devolver para a igreja a sua honra. Deus vai devolver a sua autoridade quando ela começar a caminhar para Betel. Deus está dando para nós paz e destino. Deus está dando para nós a condição de restaurar, de remover uma cosmovisão errada de uma igreja que já está caminhando, e de restaurar essa geração. E a partir de hoje também você vai assentar com os seus filhos e vai começar a liberar destino para eles, e vai começar a apontar para eles aquilo que Deus falou para ti que eles fariam. Quando Jacó, irmão, chega naquele lugar em Betel, o Senhor está dizendo: Jacó, teus filhos não sabem o que eles seriam, mas você sabe. Você sabe. Eu já havia falado acerca deles para você. Deus havia falado para Zacarias a respeito de João Batista, quem ele seria, qual seria o seu nome. Deus falou para Davi a respeito de Salomão. Você está entendendo? Deus falou para Arão e Joquebede a respeito de Moisés. Deus vai falar para você a respeito dos seus filhos. Deus tem falado para mim a respeito dos meus filhos. E se um filho quiser transferir o legado do pai, ele vai se colocar debaixo desse lugar. Aquilo que falamos na mensagem do mês passado. E nós vamos mudar
essa geração. Nós vamos resgatar a igreja, porque a igreja que o Senhor ama e a igreja que nós amamos, ela existe. Amém? Vamos adorar, querido. Vamos adorar intensamente. Adore a Jesus. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo